O que é observar o outro imparcialmente? Sou todo ouvidos. O que é? É você, oi? Sem julgamentos, não é? Mas o meu cérebro foi treinado a julgar o tempo todo. Todas as pessoas. Treinar o cérebro na imparcialidade. Como é que eu vou estabelecer uma relação de empatia, de confiança, sem julgamentos? Estou julgando você no meu olhar, não é? Mas o meu cérebro foi treinado a julgar o tempo todo. Eu estou me sentindo julgada pela outra pessoa. Então, o mecanismo de defesa é treinar o cérebro. É? Eu já vejo você como uma possível ameaça. Como é que eu vou estabelecer uma relação de empatia, de confiança? Eu estou falando de uma coisa perfeitamente treinável. Mas o meu cérebro foi treinado a julgar o tempo todo o outro. Eu estou me sentindo julgada. Isso significa que eu tenho que ter dentro de mim então o mecanismo de defesa treinar o cérebro. Eu já vejo você como uma possível ameaça. Como é que eu vou estabelecer uma relação? Sem compreensão não há compaixão. Eu estou falando de uma coisa que predomina no psiquismo é a intolerância. Mas o meu cérebro foi treinado a julgar o parcialmente qualquer coisa. Isso significa que eu tenho que ter dentro pelo que você faz, pelo que você não faz. Porque eu habituei o meu cérebro a julgar o tempo todo. Tá certo? Só que quando eu julgo, existe uma premissa dos juízos moralizantes. Eu estou emitindo um juízo de valor sobre a sua conduta. E, normalmente, o julgador se coloca acima do julgado. Então, eu preciso agora aprender a não julgar as pessoas pela aparência que elas têm, pela forma como elas se comportam, pelo nível de intelectualidade que elas possuem. Mas isso se treina. Agora, eu levei anos para internalizar o hábito do julgamento. O que é um hábito, pessoal? É a repetição de uma ação, de uma atitude. O cérebro, ele registra, ele é um perfeito computador biocomputacional, onde se registram memórias o tempo todo, informações da nossa vida diária. Então, o hábito para se instalar na mente, você levou anos repetindo aquele hábito. Você repetiu inúmeras vezes aquele hábito. E agora, inconscientemente, você reproduz o próprio hábito. Padrão comportamental. O padrão comportamental significa repetição prolongada. Então, um ser humano que julga o tempo todo as demais pessoas, ele adquiriu um padrão comportamental. Agora, imagine que se você levou anos para internalizar este padrão, você agora vai precisar ressignificar este padrão, modificá-lo. Isso quer dizer que eu compreendo agora que quanto mais as pessoas ouvirem exigências, menos elas gostarão de estar perto de nós. O que eu entendo por isso? Nenhum ser humano gosta de ser exigido o tempo todo, cobrado o tempo todo, criticado o tempo todo, culpabilizado o tempo todo. Isso nos adoece emocionalmente. Então, quanto maior a cobrança, quanto maior a exigência, menos suportabilidade haverá na própria relação. Isso é uma premissa básica da metodologia do CNV, comunicação não violenta. Classificar as pessoas, julgar as pessoas estimula a violência. É uma forma de violência. Eu me habituei a tratar as pessoas de uma forma violenta. E ao tratar as pessoas de uma forma violenta, eu banalizo o meu comportamento, ou as minhas injúrias, o meu sarcasmo, as minhas brincadeiras pernósticas, sarcásticas, faço comentários que denigram a imagem do outro e faço isso sorrindo para a pessoa. Forma de violência. E isso está banalizado na nossa sociedade. Não tem como não reproduzir no ambiente de trabalho o meu comportamento em sociedade. Se eu me habituo a ser uma pessoa violenta, eu vou trazer para o mundo do trabalho
os meus padrões comportamentais, as minhas crenças, minha visão de mundo, meus valores. Eu tive uma funcionária muitos anos atrás que ela disse: o seu problema é fazer mais quando pode fazer menos. Entenderam a colocação dela? O seu problema é fazer mais quando pode fazer menos. Essa pessoa se tornou uma das maiores assediadoras que eu tive no Estado. Se eu tivesse o conhecimento que hoje eu tenho, essa pessoa não estaria na minha equipe, desde o início. Tá certo? Então, nós nos revelamos, porém, as nossas pequenas revelações passam desapercebidas pelas demais pessoas. Então, veja, quando eu considero que ser um excelente profissional, um profissional competente e dedicado é um problema, eu já estou aqui revelando minha visão de mundo. Minha visão de mundo reflete uma crença. E essa crença significa: para que eu sou um bom profissional no ambiente público? Vou ganhar da mesma forma produzindo ou não produzindo? Então, são os menores detalhes que nos revelam. Para que eu vou ser um profissional comprometido, assíduo? Vou cumprir minha jornada de trabalho, minha carga horária? Vou apresentar produtividade se, no final das contas, não vai ser acrescentado R$1 no meu salário? Vou continuar sendo o mesmo. Essa profissional, ela fazia um city-tour na nossa secretaria. Pessoal, isso aí é um caso verídico, viu? Não estou inventando, é história real. Daria para eu escrever um livro da quantidade de situações que nós vivenciamos. Ela teria que dar um horário de 8 às 14 horas, porque na época eram 6 horas. Então, ela chegava de 9, fazia um city tour no gabinete da secretaria, levava bolo para todo mundo, presenteando todo mundo. Lá pelas 10 e pouca, resolvia dar 1h30 de expediente, depois ia para o Paço Alfândega, fazer um city tour no Paço Alfândega, para depois voltar para o trabalho. No ano, apresentou 10 atestados médicos. No último atestado médico, ela passou a ideia, dentro da própria Ouvidoria Geral do Estado, que ela ia para São Paulo, mas estava apresentando atestado médico. Ela ia à viagem de turismo, mas conseguiu um atestado médico. Reuni todos os atestados médicos, levei para o chefe de gabinete. E aí o chefe de gabinete disse: ela é muito importante para a nossa secretaria. Não podemos perder este profissional. E aí eu disse: fique com essa laranja podre, porque ela não vai contaminar minha equipe. Foi a resposta que eu dei na época. Então, essa pessoa, obviamente, se transformou numa pessoa não grata a nós. Por quê? Porque eu coloquei um freio. Tem momentos que você, como gestor, você não pode permitir que a pessoa faça da organização a extensão da sua casa. Você está aqui na organização para cumprir metas, você tem objetivos claros, delineados, resultados que você precisa apresentar. Se o gestor permite que um funcionário seja a exceção de todos os outros, ele assume a responsabilidade. E aí havia crucis de ser gestor, não é? Quem disse que é fácil ser gestor? Então, vejam, classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Aí vocês podem dizer: mas você classificou ela, você julgou ela. Não, ela se julgou. Ela apresentou fatos comprovatórios. Eu poderia ter, inclusive, denunciado ela. Poderia ter, inclusive, encaminhado para um processo administrativo disciplinar. Não fiz nada disso, apenas eu não quis mais ela na nossa equipe. Tá certo? Então, é preciso nós termos cuidado com a forma como nós tratamos as pessoas e até para nós apresentarmos irregularidades. Eu conversei com essa funcionária, não foi nenhuma, nem 2, nem 10 vezes, foram inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E ela me afrontava o tempo todo. Tá certo? E quero dizer a vocês que quem convidou ela para trabalhar na nossa ouvidoria fui eu. Ofereci, inclusive, uma função gratificada para ela. Mas ela queria fazer a extensão da casa dela na secretaria. Tá certo? Ora, comunicar, comparações são uma forma de julgamento. Não compare uma pessoa com a outra. Se uma pessoa tem problemas de transtornos mentais, ela tem um adoecimento mental, ela não vai produzir igual a uma outra pessoa que não tem. Uma coisa é o funcionário se negar a trabalhar, outra coisa é ele ser portador de transtornos mentais. O que é que acontece muitas vezes no serviço público? A pessoa adoece no serviço público e ela é carimbada e taxada como improdutiva, como incompetente, como descompromissada e permanece assim para o resto da vida.
Eu atendi funcionária que ela passou por isso, através de um processo de assédio moral organizacional terrível. Ela foi devolvida pela sua chefia para a área de recursos humanos, que é o que comumente acontece, e chegou na área de recursos humanos carimbada como uma pessoa que não era competente, não era compromissada, não apresentava produtividade nem resultados. Então, a área de recursos humanos, ao invés de fazer toda uma apuração daquela denúncia, cometeu o mesmo erro, transferiu ela para outra área com um carimbo de incompetente, descompromissada. Eu fiz vários atendimentos a essa funcionária de uma secretaria de Estado. E ela disse: Carla, eu estou destruída profissionalmente. Não adianta, para onde eu for, leva o parecer da minha incompetência, da minha falta de compromisso. E aí eu disse: você quer fazer uma denúncia? Você quer formular uma denúncia? Porque aí, no caso, se transformaria num assédio moral organizacional, que eu vou me detalhar mais adiante. Tá certo? Eu disse: não vou fazer isso, porque eu não acredito no poder de apuração do meu órgão. É o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Tá certo? Normalmente, quem denuncia tem muita dificuldade de denunciar. A testemunha se nega a testemunhar. O órgão não tem controle interno para apurar. E aí, a denunciante sofre duplamente o processo do assédio. Ou seja, para que você possa denunciar, primeiro você tem que entender o que é assédio, o que não é assédio, quais são as leis que existem, quais são as situações previstas em lei, o que é que o órgão pode fazer, o que o órgão não pode fazer. Claro que essa situação evoluiu muito no Poder Executivo Estadual, graças a Deus. Não é a mesma situação de 2011, 2015. Tá certo? Hoje nós temos uma legislação bastante robusta, inclusive com fluxo operacionais de procedimentos no enfrentamento dos casos de assédios, tanto moral quanto sexual. O autor também nos fala que comparações são formas de julgamento e comunicar nossos desejos em forma de exigência bloqueia o processo da comunicação. Exemplo: um casal, a esposa reclamava muito porque ele trabalhava demais. Certa feita, ele chegou em casa e disse: mulher, atendi o seu desejo. Ela disse: o que foi? Reduzi minha carga horária e agora me matriculei num clube de tênis. Era isso que ela queria? Ela queria que ele se matriculasse no clube de tênis, ela queria que ele voltasse mais cedo para casa. Né? Então, muitas vezes, nós não expressamos com clareza o que nós queremos. Fica nas entrelinhas. E aí é subjetivo, vai depender do olhar de quem escuta. Não é assim? Então, você expressar com clareza, isso é um fator fundamental no processo de comunicação. Pessoal, se comunicar bem é uma das grandes competências comportamentais da esfera do trabalho na atualidade. Você, se não sabe se comunicar bem, precisa aprender. Tá certo? Então, eu tenho que falar de forma clara, objetiva, para não dar margem a dúvidas daquele que está escutando a minha comunicação. E o autor também nos fala que quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Porém, existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença? Qual a diferença entre escutar e ouvir? Na escuta ativa, eu disponibilizo o meu tempo para te escutar. Estou atenta ao que você diz. Inclusive, eu leio nas entrelinhas o que você não diz. Então, na escuta atenta, me faço presente no processo de comunicação. Ouvir, nós ouvimos qualquer coisa. Eu estou escutando, estou ouvindo agora o barulho do ar-condicionado. Isso é ouvir. Eu estou ouvindo, mas não necessariamente eu estou atenta. Mas isso existe presença. Então, o poder da presença significa, no processo de comunicação, eu olho nos seus olhos. Veja, é um treino simples, você olhar nos olhos do outro. Por que a gente se perdeu nesse processo? Então, eu estou escutando você, mas eu estou aqui olhando o celular, eu estou resolvendo uma coisa, eu estou resolvendo outra, eu não escuto o que você fala. Então, você quer realmente exercer a escuta plena, você tem que olhar nos olhos do outro. Tá certo?
Então, no processo de escuta, eu tenho que resgatar o meu poder de me concentrar no outro. Vocês não sabem a diferença que isso faz na nossa vida. Muitas vezes nós planejamos tantas coisas e não conseguimos colocar em prática o que nós planejamos. Por quê? Porque estamos desatentos. Não estou atenta ao que o outro diz. Eu tive uma situação, alguns anos atrás, em que eu passei 3 dias elaborando um relatório gerencial. Quando eu marquei finalmente para entregar o relatório gerencial ao meu secretário, ele não leu, não prestou atenção, botou do lado e voltou para o celular. Aquilo, naquela época, há muitos anos atrás, me bloqueou completamente. Porque, primeiro, eu me senti excluída. Eu não me senti valorizada no esforço que eu tinha realizado. Eu achei que foi um mero descaso, era mais um documento que ele não iria ler nem tão cedo. E eu tinha levado 3 dias elaborando aquele relatório. Observe os detalhes comportamentais. Eu preciso me educar para ser uma gestora. Então, eu tenho que valorizar o esforço dos meus subordinados na entrega dos produtos. Até para eu avaliar a qualidade técnica de um relatório, eu tenho que me fazer muito clara no que eu preciso do próprio relatório. Ah, mas você não disse o que você deveria ter dito no relatório. Sim, mas você me explicou o que você queria que o relatório contemplasse? Um relatório técnico, um relatório gerencial. Um relatório gerencial subsidia decisões técnicas. Então, eu, como gestor, preciso deixar claro o que eu preciso no relatório. E você que vai elaborar o relatório, você precisa entender quais são as minhas necessidades. Quando é que vai existir esse processo de esclarecimento? Na comunicação. Olha, eu preciso que você elabore um relatório gerencial de tua área, trimestralmente. Nesse relatório, algumas informações são imprescindíveis da tua área. Eu tenho que dizer. Porque pode ser que a pessoa passe 3 dias elaborando um relatório e não contempla a sua própria necessidade. Então, estão vendo que tudo permeia o processo de comunicação? Então, se eu não sou clara, não sou objetiva, não exercito a escuta ativa, não deixo com clareza o que eu espero de você e você também não deixa com clareza o que você espera de mim como gestor, aonde vai existir verdadeiramente a confiança numa relação de trabalho, não é? Tudo bem até aí? Eu trouxe aqui um conceito que é clássico, que é muito utilizado nas referências bibliográficas, que é esse autor, Chiavenato. Eu pronuncio assim, tem quem pronuncie Chiavenato e por aí vai. Mas ele nos fala de um conceito muito além do conflito, como sendo uma mera divergência ou desavença de ponto de vista. Normalmente, o nosso conceito de conflito é quando há divergência ou desavença num ponto de vista que se instala um conflito. Ele vai mais além nesse conceito. Deixa eu usar o óculos agora, viu? Vamos lá. Pessoal, vocês vão observar que a gente está trabalhando com conceitos, tá certo? O conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, porém deliberada, para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra pessoa de alcançar seus objetivos. Vocês entenderam esse conceito? Ou não? Vamos destrinchá-lo melhor, para vocês entenderem? Observem que ele menciona aqui, primeiro, que o conflito não é mera divergência de opinião. Ele defende a ideia de que é uma interferência, mesmo ativa ou passiva, porém com o objetivo claro de impedir, de colocar um bloqueio na tentativa de outra pessoa de alcançar os seus objetivos. Pois é. Então, eu agora tenho o objetivo de impedir você de produzir tanto quanto você pode produzir. Um conflito instalado e prolongado transforma-se em assédio. Todo assédio começou pelo conflito. Nem todo conflito gerará um assédio. Entenderam? Tudo dependerá da frequência,
da periodicidade e do prolongamento da intensidade deste conflito. Tem conflitos que são facilmente solucionados num processo de mediação de conflitos. Tá certo? Muitas vezes duas pessoas não conseguem mais dialogar e vem uma terceira pessoa para mediar o conflito entre as duas pessoas e consegue. Outras vezes não. Vai depender do nível de intensidade deste conflito. Mas observe, uma gota d'água transformou-se numa tempestade. Por quê? Frequência, periodicidade, prolongamento, intensidade. Então, o que começou muitas vezes por mera divergência, transformou-se agora não apenas em divergência, mas numa intenção passiva ou escancarada de impedir do outro de contribuir ou de produzir. E aí é quando a gente fala da sabotagem do boicote. Eu estou sendo boicotada e impedida de produzir dentro da esfera de trabalho. Aí eu pergunto a vocês, o assédio moral ocorre só de chefia? Pode ocorrer também entre pares, não pode? E quando é o assédio moral do grupo de trabalho contra a chefia? Pode ocorrer também? Pode, não é? Então, o que é que pode causar conflitos no trabalho, numa equipe? Primeiro, falha na comunicação, que eu já mencionei para vocês, não é? Comunicação dúbia, comunicação não objetiva, comunicação não clara, comunicação não empática, comunicação não resiliente, comunicação profundamente autoritária. Aqui mando, obedece quem tem juízo, não é? Não existe nós, existe eu, equipe. Olha aí o autoritarismo, não é? Intolerância, não admito opinião que venha divergir da minha opinião. Aqui quem manda sou eu e você obedece. Simples assim. Sim, cadê o seu fundamento técnico, teórico? Qual a sua sustentação científica no seu argumento? Vejam, se nós somos profissionais, os nossos pareceres têm que estar fundamentados numa referência teórica. Se não tem uma referência teórica que dê sustentabilidade ao meu parecer, esse parecer nunca vai ser técnico. Eu acho que é, mas entre o que eu acho que é e o conceito científico tem uma distância muito grande, não é? Então, o desrespeito às diferenças de opiniões, etnias, raciais, religiosas. Então, eu desrespeito você porque você não tem a mesma estatura intelectual que eu tenho, então eu me coloco numa supremacia. Olha aí o efeito Dunning-Kruger. Me considero acima de você intelectualmente. Será? Nós somos o capital intelectual do Estado. Entenderam isso aí? Que a gente disse agora? O que é o capital intelectual do Estado? Nós somos a alma dessa organização. A organização existe pela contribuição de muitos. Os resultados alcançados na organização é o resultado individual e coletivo de todos nós. Nós somos o capital intelectual do Estado. Palmas para nós. Se aplaudam. Nós merecemos ser aplaudidos. Nós temos que ser reconhecidos como capital intelectual do Estado. E ser reconhecido como capital intelectual do Estado exige, no mínimo, respeito à sua identidade profissional. Chega um ponto que cansa demasiadamente o servidor ter que estar comprovando sua competência. Isso cansa, isso exaure. Ora, você chegou onde você chegou pela sua competência técnica, pela sua competência profissional, não é? Resistência a tudo e a todos. Tem profissionais que são resistentes a tudo e a todos. Então, vem uma nova ideia de mudança, de transformação. Não, isso não vai dar certo. Cuidado com isso. O processo de mudança ele é absolutamente imprescindível dentro do Estado, na esfera do trabalho, da organização. Não é? As coisas precisam evoluir, precisam mudar. Eu estou nesse quadrado, eu preciso ir para o próximo, preciso ir para o lado, preciso ir mais adiante. Quem me faz evoluir intelectualmente é o meu conhecimento, a minha estrutura profissional, tá certo? A acomodação faz com que eu me sinta muito bem apenas nesse quadrado. Daqui estou, daqui não saio.
Então, essa resistência ao processo de mudança dificulta o aprimoramento e o atingimento de melhores resultados, não é? Eu conheci uma história verídica, de perto, de uma profissional que passou 20 anos carimbando no setor de almoxarifado. 20 anos. Então, o hospital se enveredou no processo de tecnologia e agora o serviço dela não era mais necessário. E aí jogaram ela onde? Na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos, botaram ela em frente ao computador para atender o público. Nem ela gostava de tecnologia, não tinha facilidade de lidar com tecnologia e nem gostava de atender o público. Qual a produtividade dessa profissional? Nenhum, né? Então, vamos lá. Uma comunicação eficiente, isso aqui eu já falei para vocês, observações são diferentes de juízes de valor, sentimentos são diferentes de opiniões, tá certo? Necessidades são diferentes de estratégias e pedidos são diferentes de exigências e ameaças. Eu sou gestora de uma área, eu preciso apresentar determinados resultados. Então, eu coloco isso de uma forma muito clara, muito objetiva. Eu não estou ameaçando ninguém. Eu estou esclarecendo a importância do atingimento de metas. É muito diferente. Mas tudo é a forma como eu faço. Tá certo? Porque se eu expresso esses pedidos e necessidades em forma de ameaças, em forma simplesmente de exigências ameaçadoras, isso é um processo de assédio moral. E a gente vai estudar isso com mais clareza mais adiante. Ora, sinais que evidenciam a falta de inteligência emocional. São várias situações. Pessoal, o tema inteligência emocional daria um curso à parte, que a gente não vai ter tempo para falar aqui hoje. Mas, geralmente, o que evidencia a minha ausência de inteligência emocional é a minha incapacidade de gerenciar minhas próprias emoções. Resumindo tudo isso aqui que está, tá certo? Não reconheço minha parcela de responsabilidade nos conflitos, não assumo a minha responsabilidade, critico e culpabilizo apenas o outro e eu me isento da responsabilidade do conflito instalado numa relação interprofissional, ok? O registro de casos de assédio moral e sexual nas empresas bombou em 2022. Agora a gente está entrando no nosso tema, tá certo? Vejam, 3.049 foram registros processados de assédio sexual, 52.936 casos de assédio moral. Isso aqui está no Tribunal Superior do Trabalho, TST, ok? Ora, se essas denúncias foram computadas no sistema judiciário, imagine as que existem que não foram denunciadas, não é? Situações que foram vivenciadas, mas não culminaram no processo judicial ou no processo de apuração. Então, assédio moral, ele é conhecido em escala mundial com algumas nomenclaturas, mas a tradução significa assédio moral. Harcèlement moral, isso é conhecido na França. Bullying, na Inglaterra, mobbing, Estados Unidos, Suécia, muracho regime, Japão e psicoterror laboral lá na Espanha. Ora, quem foi que começou a trazer essa temática da violência, do assédio moral? Um médico chamado Lehmann, lá na década de 80. Esse médico alemão começou a trabalhar a teoria do assédio moral. E isso foi muito mais explicitado por Irigoyen, lá em 2000, que é uma vitimóloga francesa, que nós trouxemos o conceito, que esse conceito até hoje norteia toda e qualquer publicação científica na área de assédio. É esse conceito sobre assédio praticado. Eu gostaria que vocês lessem. Pode ser? Pessoal, isso aqui é tão importante, porque toda e qualquer denúncia tem que se reportar a este conceito aqui. Ok? Leiam, por favor.
Palavras-chave: conduta abusiva. Conduta abusiva se dá através de palavras, comportamentos, atitudes, gestos, repetição ou sistematização que atente contra dignidade ou integridade, tanto psíquica quanto física, inclusive não apenas atingindo o trabalhador, mas o clima de trabalho, o ambiente de trabalho. São os conceitos chaves desse conceito de Irigoyen. Ora, este conceito norteou a Lei 13.340 de 2007 sobre assédio moral aqui do Estado de Pernambuco. Tá certo? Então, eu quando for formular uma denúncia, eu tenho que entender o que é uma denúncia de assédio, não é? O órgão precisa entender o que é uma denúncia de assédio. Ora, quando o órgão entende o que é uma denúncia de assédio, ele jamais vai engavetar uma denúncia. Ele vai apurar. Porque, a rigor, a denúncia nem é positiva, nem é negativa. Não é apócrifa, nem é verdadeira. Ela precisa de apuração. Quando ela é apurada, você pode afirmar categoricamente que a denúncia ela é verdadeira ou não. Tá certo? Tem denúncias que são fundamentadas na subjetividade. No que eu acho, no que eu penso. Isso não é denúncia, não é? Ficou claro esse conceito aí? Ficou claro? Veja, em 2019, a Organização Internacional do Trabalho trouxe um outro conceito que agora considera não apenas uma prática repetitiva, mas também quando ela se pratica uma única vez. Um novo conceito da Organização Internacional do Trabalho. Esse conceito ainda não tem verdadeira aplicabilidade aqui no Brasil, mas é uma normativa internacional do trabalho, tá certo? Então, veja, comportamentos e práticas inaceitáveis que ameaçam tais comportamentos que se manifestam uma vez ou repetidamente, que objetivam causam são suscetíveis de causar danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, incluída a violência e o assédio em razão de gênero. Então, um conceito agora com outro arcabouço, um conceito mais amplo, não é? Quanto à abrangência, existe o assédio moral interpessoal, aquele praticado entre indivíduos, e existe o assédio moral institucional ou organizacional, que é aquele praticado pela própria organização ou empresa. Então, quando é que é assédio moral organizacional? Quando a organização pactua metas superdimensionadas, muito além da capacidade de produção das equipes. Quando a organização subestima uma denúncia de assédio, ela arquiva a denúncia do assédio, ou ela não faz a devida apuração da própria denúncia. Eu recebi uma denúncia, certa feita, de 150 funcionários contra uma gestora de um órgão. 150 funcionários contra uma gestora. Mandei para o presidente do órgão. O presidente respondeu ao Ouvidoria-Geral do Estado atestando a veracidade da denúncia. Quando eu li a resposta dele, convoquei ele para comparecer ao Ouvidoria-Geral do Estado. Eu não convidei, eu convoquei. O Ouvidoria-Geral do Estado tem esse poder, tá certo? Ele compareceu. Quando compareceu ao Ouvidoria-Geral do Estado, eu disse, sua resposta está pior do que a denúncia formulada. Ele disse, mas por quê? Porque o senhor atesta a veracidade da denúncia e quais foram as providências tomadas na sua gestão para combater a prática do assédio. Sabem qual foi a resposta que ele me deu? Doutora, não posso fazer nada. Ela é indicada politicamente. Aí eu disse, se o senhor não fizer nada, se transformará em assédio moral organizacional. Sua denúncia eu vou encaminhar para o Ministério Público ou para o Ministério do Trabalho e Emprego. E agora o senhor vai ser autuado como principal assediador organizacional. Porque de assédio individual, entre pares,
ou superior contra subordinado, agora existe a conivência da própria organização. Então, o senhor escolhe. O senhor precisa elaborar uma resposta mais bem elaborada. E tem que informar qual as providências tomadas na sua gestão para desenvolver uma política de combate ao assédio. Uma política implica em várias ações e não apenas uma individual. Uma política quer dizer um programa continuado de ações que tem por objetivo erradicar a prática do assédio, não apenas na sua gestão, mas daqui por diante. Política de ação, de combate. Uma política de combate, ela é mais grave do que uma política de prevenção. Por quê? Porque na política de prevenção eu parto do pressuposto que não existe a prática do assédio. Poderá existir. Na política de combate eu já aceito, já assumo a existência da prática do assédio. E agora eu posso estar sendo, enquanto organização, autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Pessoal, eu tive o privilégio de acompanhar as autuações que existiram no Poder Executivo Estadual. Dos órgãos que foram autuados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o que foi que o órgão teve que fazer para erradicar a prática do combate ao assédio? Isso é grave, porque implica em rescisões trabalhistas, indenizações judiciais, imagem da organização pública no mercado de trabalho. Isso é muito grave. Olhe, quem pratica assédio não tem a dimensão da gravidade que está fazendo. E outra coisa, como é um quadro patológico, e aqui eu me sinto muito à vontade de dizer isso, que é um quadro patológico, essa pessoa vai voltar a repetir. Não é um quadro patológico? Não é um transtorno de personalidade? Se é um transtorno de personalidade, está no psiquismo dele. Ele vai reincidir na prática. Não adianta a gestão mudar ele de uma área para outra. Ele tem que se submeter a um tratamento terapêutico e ou psiquiátrico. Até porque ele não vai reconhecer isso. Não, ele tem dificuldade. Olha, todo assediador tem enorme dificuldade de admitir que é assediador. Tá certo? Porém, já está previsto em lei as condutas de um assediador. Hoje em dia, nós temos uma estrutura, um arcabouço fenomenal, que não existia antigamente. Né? Então, veja, já se fala o que é assédio moral institucional, o que é assédio moral individual. Então, você, assediador, que está praticando assédio, você está comprometendo a imagem da tua organização. E, no final, quem vai responder é o gestor máximo. O gestor máximo vai ser autuado juridicamente. Não é brincadeira, não, isso. Não é? Então, o assédio moral, isso é o tipo. O assédio moral horizontal, praticado entre os mesmos trabalhadores, no mesmo nível hierárquico. Assédio moral vertical, tem um ascendente e tem um descendente. O ascendente é do trabalhador em relação ao gestor e o do descendente é do gestor em relação ao subordinado. Assédio moral misto é entre gestores ou entre trabalhadores. Então, nós temos toda uma tipificação. E esses processos de assédio, eles vão ocupando não apenas as nossas ouvidorias, mas as CIPAs também. Tá certo? Existe uma legislação agora atualíssima no estado de Pernambuco, que prevê o encaminhamento dessas denúncias para onde? Comitê de Ética. Tem aqui comitê de ética? Tem? Pois é. Então, o assédio moral organizacional, o princípio é você atingir o trabalhador usando a estratégia de melhorar a produtividade e reforçar o controle, levando ao constrangimento. Então, não podem ser pactuadas metas que estão muito além da capacidade de atingimento das equipes. Não pode ser feito isso. Né? Eu atendi funcionários em que eles eram obrigados a trabalhar 10, 12 horas por dia na organização. E era só aquela gerência, não era uma situação, digamos assim, que envolvesse toda a gestão, era só aquela gerência.
né? Pois não? Está prevista a criação de comitê de ética em todos os órgãos do Poder Executivo Estadual. Inclusive a existência de um comitê de ética totalmente autônomo para aqueles órgãos que não têm um comitê de ética encaminharem as denúncias para o comitê de ética central, tá certo? Isso foi um avanço fenomenal. Inclusive eu desconhecia a existência disso também. Eu vim tomar conhecimento o ano passado, né? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego já apresenta quais são as consequências da prática de assédio. Veja, a primeira, queda da produtividade e menor eficiência. Onde existe clima organizacional com prática de assédio, a tendência é menor produtividade, obviamente, né? Alteração na qualidade de serviço e produto. Baixa criatividade. Ora, você está aqui nesse quadrado, você não pode ir mais adiante, você não pode progredir, você não pode se especializar, incomoda a tua competência, você está sendo subutilizado. Embora você tenha um cargo, ou você tenha uma função, ou você é contratado dentro do Estado para atingir determinados resultados. Isso vai contra toda a missão organizacional, tá certo? Imagem negativa da empresa perante os consumidores e mercado de trabalho, obviamente. Agora, principalmente, todo órgão que tem uma prática de assédio, ele é veiculado na mídia. Então, a imagem é arranhada da organização. Troca constante de empregados, implicando acréscimo de despesas com rescisão, seleção e treinamento. Essa rotatividade, esse rodízio decorrente da prática de assédio, isso tem que deixar de existir. Ações trabalhistas decorrentes de rescisões. Olha aí, inclusive com pedido de reparação de danos morais. Por quê? Como não existe uma lei nacional de assédio, o que existe é uma lei nacional de assédio sexual, mas moral não. Muitas vezes, quando se entra no sistema judiciário, se entra com pedido de danos morais, pela ausência de uma lei nacional. Entenderam isso? Acidente de trabalho, danos a equipamentos e doenças profissionais. Ficou claro isso aqui, pessoal, para vocês? Isso aí é uma cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, o que é assédio moral? O que não é? Nem tudo é assédio moral também. Nós temos que ter cuidado para não banalizar o tema, tá certo? Situação de estresse é assédio moral? Não. Por exemplo, eu estou nessa palestra aqui, mas eu tenho que entregar um relatório 3 horas da tarde. Estou altamente estressada. Não era para estar aqui nessa palestra, mas fui obrigada a estar. 3 horas da tarde tenho que entregar o relatório. Estou altamente estressada. Isso é assédio? Não. Porém, o limiar é muito tênue. Se o clima organizacional é um clima altamente estressante, esse clima favorece a prática de assédio moral. Então, a questão da análise das práticas de assédio não é uma regra matemática, 2 mais 2 são 4. Eu tenho que observar a nuance de cada denúncia. Agressões pontuais nunca serão assédio. Porém, se uma agressão pontual se torna permanente, transforma-se em assédio. Eu atendi um gestor do Estado, nós fomos fazer uma palestra. E fomos fazer essa palestra porque estava havendo denúncia de assédio moral na organização. O assediador estava na primeira fila, assistiu a nossa palestra toda. A vítima estava também na plateia. Plateia não, no auditório. E aí, quando terminou, ele me procurou. Ele disse, doutora, eu preciso responder uma denúncia de assédio. Olha aí, a dificuldade que ele tinha, primeiro, de ter que responder uma denúncia. E aí a gente parte de um esclarecimento fundamental. Eu estou no serviço público, eu posso ser denunciada por qualquer coisa. Independentemente da denúncia ser verdadeira ou não. Então, meu dever é responder. E preciso responder muito bem respondido. Tá certo? Parte-se do princípio do seguinte, quem denuncia tem o direito de denunciar, quem é denunciado tem o dever de se pronunciar. Tá certo? E foi essa a resposta que eu dei a ele. E disse a ele, você responda muito bem a denúncia de assédio. Porque se você não responder muito bem esta denúncia de assédio, seria obrigada a encaminhar para o Ministério Público. Então, o senhor vai ter que responder para o Ministério Público. Vai ser pior.
não é? Porque nós firmamos convênio com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, a Auditoria Geral do Estado. O que não é apurado no Poder Executivo Estadual, a gente manda para o controle externo. Então, quem tem o dever de apurar uma denúncia, no caso desse, que é considerado um quadro grave de denúncia de assédio, é o controle interno do órgão. Se o controle interno do órgão não apura, a gente encaminha para o controle externo. Não subestime a atuação da Ouvidoria Geral do Estado. Já teve presidente de órgão que foi exonerado da presidência por conta de ouvidoria recebida na Ouvidoria Geral do Estado. Já teve diretora de escola que foi exonerada por denúncia de desvio de merenda escolar. Já teve inúmeras situações ilícitas que foram apuradas, sim, pelo controle interno da organização. Então, a Ouvidoria Geral do Estado hoje compõe um sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual. Entenderam? Agora, a ouvidoria, ela não apura, não é? Não é papel da ouvidoria apurar coisa alguma. É papel da ouvidoria servir de elo de intermediação e interligação entre o denunciante, servidor, usuário e a gestão máxima do órgão. Tá certo? Então, conflitos corriqueiros não se configuram em assédio, porém o limiar é muito tênue. Se esses conflitos corriqueiros se tornam habituais e permanentes, poderão resultar mais adiante no processo de assédio. Cobranças e críticas construtivas também não se configuram em assédio, porém o limiar é muito tênue. Depende de como você cobra, tá certo? Muitas vezes, na argumentação que eu estou fazendo uma cobrança crítica construtiva, eu estou, na verdade, assediando. Depende da forma como faço. Repreensão com abertura à defesa não se constitui em assédio. Então, eu estou repreendendo um funcionário, estou repreendendo um subalterno, mas eu estou dando a oportunidade dele responder, de se defender. Isso não é assédio. Transferência justificada. Eu estou justificando porque eu estou transferindo você de uma área para outra. Convoco você, esclareço você, apresento meus argumentos, coloco por escrito. Isso não é assédio. Porém, se eu não faço nada disso e transfiro você de uma área para outra, sem justificativa, sem compreensão, sem comunicação devida, se configura como assédio. Estão vendo como é limiar? O limiar é muito tênue. Tem que ser observada cada denúncia. Assédio sexual. Pessoal, assédio sexual, hoje existe toda uma legislação, inclusive nacional, voltada para prática de assédio. No assédio sexual, a nível da Organização Internacional do Trabalho, eles falam aqui o conceito do que é assédio sexual. Vocês podem ler para mim, por favor? Leiam aí. Entenderam? Está claro esse conceito? Isso aqui é uma legislação internacional, tá? Pois não. Não, ela não precisa ceder. Hoje em dia existe até o conceito de importunação sexual, não é? É toda situação que ameaça, que constrange a intimidade do outro e que isso aconteça no ambiente organizacional, ok? Ora, no Brasil, o assédio sexual ele é crime definido no artigo 216-A do Código Penal, que isso aí foi acrescentado. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico e ascendência inerentes ao exercício do cargo ou função. Olha, a pena prevista é de 1 a 2 anos de detenção. Cuidado, viu? Cuidado quem faz assédio, não é? Pois não? Neste caso aqui é superior hierárquico.
Mas nós vamos apresentar um caso que não precisa da hierarquia, ok? Que pode ser entre pares, tá bom? Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas, viu? Que eu sei que é muito conteúdo, né? 1h30 não esgota o tema não, viu? Seria preciso a manhã inteira, tá certo? Importunação sexual, ok. Incluído pela lei número 13.718 de 2018, uma lei recente, não é? Praticar contra alguém sem a sua anuência é ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Olha aí, 1 a 5 anos, certo? Eu trouxe isso aqui para vocês só para mostrar que já houve avanços na legislação, né? Assédio sexual por chantagem. Já ouviram falar disso? Pois é. Causado por quem se prevaleça de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência, veja aí que nesse caso é superior hierárquico, ou aquele que está ascendendo em relação ao outro, cargo ou função para constranger ou prometer benefício a alguém com o intuito de obter vantagem sexual. O assédio sexual por chantagem é praticado por superior hierárquico com a intenção de obter vantagem sexual, ok? Quando acontece a denúncia, nesse momento já é necessário a prova? É necessário que tenha o detalhamento e a prova, sim. É necessário. Senão fica difícil você comprovar. Fica difícil comprovar. Fica difícil, porque não é fácil. Não é fácil. É mais difícil, eu acho que ainda é mais difícil no caso de assédio sexual. Eu ainda acho que é mais difícil do que o assédio moral. Veja, no assédio sexual por intimidação, é aquela situação especialmente ofensiva à dignidade sexual da vítima. Pode acontecer ou não no caso de hierarquia. Aí responde a sua pergunta, tá certo? Não há necessariamente intenção de obter vantagem sexual e há comportamento invasivo ou inadequado, que cria situação ofensiva. Então, esses homens que são habituados a constranger as mulheres no ambiente de trabalho, cuidado com isso. Pode haver também assédio sexual de mulher para homem, sabia? Pode haver também, viu? Não é só de homem para mulher, não, viu? Nós temos agora uma lei novíssima de 2023, tá certo? Lei 14.540. Na verdade, essa lei, ela institui um programa de combate à prática de assédio sexual. Vejam como está muito mais aprimorada a questão do assédio sexual do que o moral, né? Está mais avançado. Então, tem várias ações aqui para instituir um programa de combate aos assédios, tá certo? Eu não vou ler aqui porque ficaria muito exaustivo para vocês eu estar mencionando todos os itens aqui. Como vai ficar salva a apresentação, fica aí à disposição de vocês. Mas neste programa, eles apresentam algumas diretrizes fundamentais. Exemplo, explicação sobre os elementos caracterizadores do assédio sexual e outros crimes contra a dignidade sexual, divulgação de canais de denúncia. Vocês têm um canal de denúncia aqui, né? Se levante, se apresenta aqui aos funcionários. Você é ouvidora. Fávia, né? Fávia é o nome dela, né? Vocês conhecem Fávia? Vocês podem dirigir a reclamação de vocês
Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Está tramitando um projeto de lei na Câmara dos Deputados para regulamentar a função de ouvidor, certo? Atualmente, no estado de Pernambuco, você, para ser ouvidor, precisa ser certificado, passar por não apenas um curso de capacitação, mas passar por uma certificação que envolve em tirar pelo menos uma média de 7 para obter a certificação. Então, isso passando da Câmara dos Deputados e sendo aprovado pelo Senado, a área de ouvidoria vai bombar no nosso país. Porque é uma área muito especializada, uma área muito técnica e que requer um perfil todo especializado para você ser ouvidor. Então, não é ser ouvidor quem quer, é quem pode ser, entendeu? Então, nós passamos de 23 ouvidorias para 62 ouvidorias no estado de Pernambuco agora. Então, as ouvidorias, elas servem não só para receber denúncia, receber também elogios, solicitações de informações, sugestões, reclamações. Então, o leque é muito amplo das ouvidorias, tá? Para a área de ouvidoria, exatamente. Pois é, porque está seguindo toda a tramitação em âmbito nacional, tá certo? E a entidade que coordena todo o trabalho de ouvidoria na área privada e pública é a ABO, Associação Brasileira de Ouvidores. Pois não? Eu não sei agora, porque eu não estou mais à frente da ouvidoria. Eu acredito que tem alguma ouvidoria que tenha cargo comissionado. Isso. Agora elas passam por uma seleção lá na Controladoria Geral do Estado para ocupar o cargo, viu? Não é só ser nomeado, não. É. Veja, na função do ouvidor você tem que ter autonomia. É um requisito fundamental para o exercício de ouvidoria. Você tem que ter autonomia, você tem que ter permeabilidade em todas as áreas da organização. A ouvidoria ela não trabalha contra nenhuma área, ela está a favor da gestão para facilitar e auxiliar a gestão, mapeando as áreas críticas de atuação da própria organização. Então, na verdade, a ouvidoria ela presta um grande serviço para a organização, não é? E, e aí fica a sugestão. Isso, isso. É muito importante que os ouvidores venham atuar com a devida autonomia, independentemente de serem do quadro ou não, tá certo? Na verdade, a meritocracia deveria ser um requisito, né? Dentro do Estado. Mas, assim, independentemente de nós estarmos ocupando esse cargo dentro da organização, nós temos que fazer jus para ocupar esse cargo, né? Então, o programa ele envolve divulgação de canais de denúncia, estabelecimento de procedimentos para o encaminhamento de reclamações e denúncias de assédio. Veja, eu trouxe isso aqui só para mostrar a vocês que já existe agora formatado uma lei com um programa específico na área de assédio sexual, ok? Isso aqui ainda envolve a questão dos princípios e premissas desse programa, não é? Deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. É bem ampla essa lei, viu? Olha aí. Eu trouxe aqui agora desse inciso, vejam, nessa nova legislação que existe estadual aqui em Pernambuco, se prevê o funcionamento dos comitês de ética, tá certo? Esses comitês de ética têm uma ampla responsabilidade, inclusive não apenas de recomendar, fazer recomendações, mas também de, se for o caso, solicitar a quebra do contrato de trabalho do funcionário dentro da organização. Então, a criação e instalação de comitês de ética no serviço público, na máquina pública, é um avanço fenomenal. Quem são os membros do comitê de ética daqui? Tem alguém aqui? Não tem? Existe, né? Mas não estão aqui, né? O comitê de ética, ele necessita primeiro ser valorizado e reforçado pelos próprios funcionários. Ele tem um papel muito amplo,
tá certo? Normalmente, o comitê de ética, ele é regido pelo código de ética da organização, não é? E esse código de ética tem os princípios, as normativas e os procedimentos previstos em processos de conflitos interpessoais, interprofissionais e organizacionais. Então, é um papel muito amplo. Geralmente, quem ocupa uma vaga no comitê de ética está em dupla função, né? Não é assim? Porque também tem a sua função de atribuição dentro da organização. E aí eu pergunto a vocês, nós precisaríamos fortalecer o comitê de ética, concordam com isso? Não é? Assim como a área de recursos humanos. Porque na Lei Estadual de 13.340 se previa o fluxo do encaminhamento da denúncia ou para a chefia imediata ou superior hierárquico. Leia-se superior hierárquico uma diretoria, um cargo de ascensão sobre a chefia imediata ou o próprio gestor da organização. Isso era na Lei 13.340. Nessa lei mais atual agora do Poder Executivo Estadual, existe um outro fluxo operacional de encaminhamento das denúncias, não é? Quer elas venham através da CIPA, quer elas venham através da ouvidoria ou da área de recursos humanos, essas denúncias de assédio moral e sexual devem ser encaminhadas para o Comitê de Ética. E o Comitê de Ética vai proceder à devida apuração da denúncia formulada. Agora, chamo novamente a atenção. Nem toda denúncia é uma denúncia. E nem toda denúncia está sujeita à comprovação. Se eu não tenho como comprovar, eu não posso denunciar. Tá certo? Principalmente a denúncia de assédio moral. Vejam, assédio moral, eu tenho que ter detalhamento. Então, muitas vezes é uma conversa pelo WhatsApp, muitas vezes são ofícios circulares que são expedidos, e-mails que são expedidos, gravações que são feitas, testemunhas que podem testemunhar. Existem N situações que você pode utilizar como comprovação. Agora, se eu não tenho nenhum comprovante, para que eu vou fazer uma denúncia? Fundamentada no que eu sinto, no que eu penso, e aí vou bater novamente na tecla. Isso não é uma denúncia que se comprove. E aí, muitas vezes, eu preciso engavetar essa denúncia, porque falta materialidade. É um termo muito específico que se utiliza nas ouvidorias, é a admissibilidade da denúncia. A admissibilidade da denúncia é a comprovação materializada da denúncia. Tá certo? Ora, eu como funcionário, eu posso utilizar o banco de dados de uma ouvidoria para prejudicar outra colega de trabalho. Não posso, não? Eu recebi várias denúncias assim, de um colega de trabalho querendo prejudicar outro colega de trabalho. Não tinha consistência, não tinha materialidade, não tinha admissibilidade, não tinha detalhamento da denúncia. Ah, não, mas essa pessoa, ela é descomprometida, eu não gosto dela, ela me persegue. Sim, mas cadê o detalhamento da denúncia? Então, o papel da ouvidoria é um papel também de educação, porque você vai educar as pessoas a formularem melhor as suas denúncias. Nós temos que ter muito cuidado que quando nós formulamos uma denúncia que é apócrifa, que não é verdadeira, eu agora, denunciante, posso vir a ser denunciada. E agora, o denunciado pode agora fazer uma denúncia por danos morais contra mim. Porque eu ousei formular uma denúncia sem consistência contra essa pessoa, e isso aqui não pôde ser apurado, e agora a denunciada, que era a vítima, vai agora formular uma denúncia contra mim por danos morais, por eu ter ousado formular uma denúncia sem base concreta. E aí eu estou chamando a atenção novamente. Veja, o ideal é que os conflitos não se prolonguem dentro da organização. Concordam comigo? Primeiro, que ninguém merece vivenciar uma situação de conflito o tempo todo. Segundo, porque não tem nervos que aguente você ser alvo de um conflito emocional, interprofissional. Então, o ideal é que nós tenhamos a mediação de conflitos dentro da organização, que tenhamos profissionais especializados na área, que a área de recursos humanos tenha devida instrumentalidade e capacitação para intervenção nas áreas de conflitos. Então, na comunicação eficaz, eu evito o prolongamento do conflito.
Se eu não tenho esse treinamento, eu não vou conseguir interromper esse conflito. Então, de uma gota d'água, eu vou transformar numa situação de assédio, por falta de uma intervenção eficaz. Entenderam? Então, é muito importante a gente instrumentalizar a área de recursos humanos. Tem alguém da área de recursos humanos aqui? Ah, que bom. Ótimo. Sejam bem-vindas, né? Então, é isso. Veja, existe uma área, que é a área de recursos humanos, fica uma sugestão aqui para vocês, tá? A área de transtornos mentais, o adoecimento mental. A evolução do transtorno mental. Então, o adoecimento emocional e mental do trabalhador é uma área que a gente precisa trabalhar, que precisa estudar. Muito. Na pandemia, houve um aumento intensificado dos transtornos mentais. O que é TAG? Transtorno da ansiedade generalizada. Muitos de nós desenvolvemos sintomas do transtorno da ansiedade generalizada. Uma pessoa que contraiu esse transtorno mental, ela pode culminar na improdutividade no ambiente de trabalho. Existe uma síndrome chamada SIPIA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que foi descoberta por Auguste Cury, onde a pessoa fica a 200 km por hora o pensamento e ela não consegue interromper o fluxo de pensamentos. Ela é nocauteada o tempo todo por excesso de informações e preocupações. Então, ela chega à exaustão mental. Síndrome do pensamento acelerado. Tá certo? Então, nós temos que ter cuidado. Depressão é um transtorno mental em que você pode chegar ao ponto de licença sem vencimento, do adoecimento psíquico-emocional. E ali agora você começa a ser submetido a um batalhão de medicamentos psiquiátricos, porque você não gerencia mais. E aqui eu queria chamar a atenção a um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio da ocitocina, ele é o responsável pela sensação do bem-estar, pela sensação da felicidade. Um clima organizacional saudável gera bem-estar. E aí, Prozac, que foi quem descobriu a ocitocina, ele nos recomenda que nós possamos dar 8 abraços por dia. Eu queria chamar vocês agora para darem um abraço apenas, só um, porque não vai ter tempo. Pode ser? Escolha uma pessoa para dar um abraço. Vamos lá, pessoal. Rapidinho. Deixa eu lhe dar um abraço. Faz bem, não é? O meu celular tu colocou em algum lugar ou me deu? Foi? Pronto. Vou procurar. Pessoal, vocês estão vendo como faz bem, não é? Abraçar. Como aquece a nossa alma, o nosso coração. Ocitocina. A ocitocina gera endorfina, dopamina, o que nos dá alegria, prazer, satisfação de viver. Então, o ambiente de trabalho deve gerar tudo isso, não é? Chega, esquenta a nossa alma, né, assim? Então, o que eu estou chamando a atenção a vocês, que toda e qualquer pessoa que tiver conhecimento da prática de assédio sexual e demais crimes, ou de qualquer forma de violência, tem um dever legal de denunciar. E agora eu vou desmembrar esse artigo dessa Lei Nacional de Combate aos Assédios, também para o assédio moral. Testemunhas, testemunhem. Porque se não foi com você, você poderá vir a ser a próximo alvo. Porque assediador, ele repete, é padrão comportamental. E muitas vezes ele não tem a nítida consciência do padrão instalado no psiquismo dele. Então, não é que nós queiramos prejudicar A ou B, porque quem assedia precisa de tratamento também, de ajuda. De ajuda. Porque uma pessoa que fere é uma pessoa antes ferida. Não é assim? Então, essa pessoa se tornou ferida, ela tem agora um dano, uma sequela emocional.
E eu quero dizer a vocês que os traumas decorrentes de um processo de assédio são traumas que prejudicam a vida do trabalhador. Eu tive a oportunidade de atender profissionais que não sabiam mais escrever nem o próprio nome. Quanto mais prolongado o assédio, maior a sequela do assédio. E o nível de suportabilidade é individual. Eu não posso comparar o meu nível de suportabilidade com o seu. Nós temos trajetórias emocionais distintas. Então, o que para uma pessoa é fácil enfrentar, para outra não é. Eu dei uma palestra no Hospital da Restauração que a pessoa levantou a mão e disse: doutora, depois que li a sua cartilha de assédio moral, enfrentei a minha assediadora, nunca mais ela me assediou. Conhecimento, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que leram a cartilha e afundaram em processo de depressão. Então, uma história não é igual a outra história. Compreendem isso? Nós não temos condições de julgar a dor emocional de ninguém. A dor emocional é de quem sente. Se a dor emocional é de quem sente, eu não tenho como avaliar. Eu só posso me solidarizar diante dessa dor. Então, nós cuidamos do público-alvo. Quem cuida do servidor? Quem vai cuidar do servidor? Tem que ter uma área especializada dentro da organização. E aí fica a deixa, tá certo? Então, trazendo temáticas como essas, trazendo temáticas sobre dores emocionais, eu tenho um curso disponibilizado, tenho 6 cursos disponibilizados no meu canal no YouTube. Se quiserem, se inscrevam. O último curso foi Superando a Dor Emocional. Superando. Como é que eu posso superar uma dor emocional se eu não enfrento a dor? Eu não admito a existência da dor. Eu não vou superar nunca. Como é que o trauma se instala? Neurociência explica isso. O trauma se instala no cérebro pela repetição, intensidade da dor. A dor emocional enfrentada se transforma em trauma emocional, que se transforma em padrão comportamental. E aí você fica sequelado para o resto da vida, se não se submeter a um tratamento especializado. Cá entre nós, ninguém merece isso. Não é verdade? Então, uma brincadeira repetitiva que afeta a tua imagem, teu autoconceito, pode te lesar na autoestima. E agora você se considera incompetente, você se considera menos inteligente, você não se considera merecedor de ocupar uma função, um cargo dentro da organização, você não considera mais apoiado, acolhido pela própria organização, os próprios colegas de trabalho lhe evitam. Isso aconteceu comigo na década de 90. Quando eu nem sabia o que era assédio moral, 1 ano e meio de assédio moral que eu sofri de um diretor. Os colegas cruzavam, quando me viam no corredor, saíam, para não ter que me cumprimentar. Acontece isso dentro da organização. Eu me especializei na área de assédio porque eu passei 4 processos de assédio moral dentro do Estado. E eu sei exatamente a dor emocional que é ser assediada. Tá certo? E eu digo a vocês, nenhum ser humano merece isso. Você é impedido de produzir, você é impedido de contribuir, você é impedido de ocupar o cargo que lhe compete dentro da organização, você é combatido pela sua competência técnica. Existe um sentimento por excelência que culmina o processo de assédio, que é inveja. Inveja. Tá certo? Porque o competente não assedia outro competente, não. Só o incompetente assedia uma pessoa competente. E você é assediado não é porque você é desqualificado. Ao contrário, você tem qualificações e habilidades que o outro não tem. Por isso que você é escolhido como alvo. Isso muitas vezes é inconsciente, mas é um processo de assédio. Tá certo? Então, a intencionalidade da prática do assédio é muito discutida hoje nas referências bibliográficas. Mas o assediador não escolhe a vítima por um acaso. Ele escolhe aquela que faz bom uso da comunicação, que se comunica bem, que exerce liderança, que tem habilidades e competências que ele não tem. Porque é uma sombra para ele. Pois não?
Tem sim. Pode acontecer o assédio de um grupo de trabalho contra uma pessoa, ou de um grupo de trabalho contra outro grupo de trabalho, ou de um grupo de trabalho contra uma chefia, ou de uma chefia contra um grupo de trabalho, ou entre pares, de colegas de trabalho contra outros colegas de trabalho. E aí você vê um conflito instalado de um grupo contra outro grupo. E aí o caos se instala dentro da organização. Volto a repetir, uma comunicação eficaz evita um processo de assédio. Tem que haver uma intervenção. Dificilmente a pessoa impactada por um conflito, ela tem um poder da comunicação. Ela já está afetada emocionalmente. E se você está afetado emocionalmente, você perde parte do seu poder de enfrentamento, de comunicação eficaz. E aí tem que haver uma mediação de conflitos. Eu pergunto a vocês, tem alguém especializado em mediação de conflitos aqui no IPA? Deveria ter. Porque a mediação de conflitos é aquela área que vai intervir em situações de conflitos que estão se tornando corriqueiros, que poderão resultar em processos de assédio. Entenderam? Então, na verdade, é uma medida eficaz da própria organização para evitar a prática do assédio. Mediação de conflitos hoje é uma área que está sendo extremamente demandada por ser tão especializada nas organizações, no mundo do trabalho como um todo, como a área de assédio sexual e moral também. Tá certo? Então, fica a deixa aqui para vocês estudarem isso. Tem cursos até online. A própria ABO Nacional oferece um curso de mediação de conflitos, que é a nossa presidente que ministra esse tema, ok? Mas eu quero dizer a vocês que tudo se supera quando existe o olhar atento, não é? Então, as testemunhas têm que observar, têm que testemunharem. Vamos criar uma cultura de prevenção e combate à prática dos assédios dentro do IPA. Então, vocês aqui assumem uma grande responsabilidade. Primeiro, que vão ter esse material. Segundo, participaram desta capacitação, que não esgota o tema, digo logo de passagem, tá certo? Vocês podem ser agentes multiplicadores dentro do IPA. Vocês podem consultar, vocês podem fazer rodas de conversa. Olha, rodas de conversa vêm sendo sinalizadas até pela OIT. Eu participei agora na SDS de uma roda de conversa fantástica. É um círculo onde os funcionários todo mês praticam aquela roda de conversa, tem um cafezinho da manhã, trazem um tema à tona, as pessoas têm a oportunidade de conversar e vai criando um vínculo afetivo entre as pessoas. Lembram que a gente disse que nós somos movidos por afetos? Não é? Então, se nós somos movidos por afetos, é necessário ter mais afetividade no ambiente de trabalho. Tá certo? Você demonstrar uma atenção, uma gentileza, um olhar delicado para o outro, você zelar pelo equilíbrio emocional do outro, você não achar que está passando apenas mais um dia no IPA, você tem muito a contribuir. Vamos instituir rodas de conversa, vamos conversar com os membros do comitê de ética, vamos fazer eventos, daí deixa aqui, tá certo? Essa política mereceria outra capacitação, viu, pessoal? O horário já é chegado, já são 15 para as 12. Alguma pergunta a mais? Pois não? Primeiro, eu gostaria de comentar que eu estou chamando a senhora de professora, porque eu acho uma das palavras mais lindas da língua portuguesa. E a gente tem como professores pessoas que a gente admira. Estou impressionada com a sua competência e conteúdo. Gostaria de agradecer a oportunidade de ouvi-la. Espero ter outras oportunidades. Transmito a senhora um abraço do seu amigo Dr. Júlio Mesquita. Eu falei com ele por WhatsApp um
A própria Organização Internacional do Trabalho já apresenta esse recorte, viu? No próprio programa que eles instituem, na própria legislação que eles recomendam, nós temos sim referências bibliográficas que tratam sobre esse assunto atualmente. Eu queria só finalizar mostrando a vocês algumas consequências da prática do assédio. Aqui tem sexual, mas eu poderia estender para o moral também. Vou resumir, não vou ler nada disso, mas eu quero dizer a vocês que a estrutura emocional de suportabilidade varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que adquirem problemas de transtornos mentais, de adoecimento psíquico, tem pessoas que enveredam no distanciamento da licença sem vencimento, tem pessoas que se suicidam. Foi veiculada agora a prática do suicídio por uma funcionária que sofreu assédio moral numa empresa, que foi veiculada até no Instagram, eu tive acesso ali, o conhecimento. Tem um exemplo também. É muito grave, é muito grave. E quero dizer a vocês que quanto mais prolongado e intensificado é o processo, maiores as sequelas. Às vezes chegam a ser irreversíveis as sequelas, tá certo? Então, quanto antes for diagnosticado, melhor. É claro que a organização não vai tratar a nível psiquiátrico, a nível de psicanalista, mas nós temos algumas ferramentas na área de psicologia, na área de psiquiatria, da psicanálise, na área do PNL, programação neurolinguística, para que a gente possa se libertar do trauma. Porque o trauma significa dor, ferida emocional. Está lá registrado a ferida emocional. E esse registro, por incrível que pareça, está focalizado no cérebro. Não é só na estrutura mental do indivíduo, é no cérebro. O cérebro está sequelado pelo trauma. Uma pessoa traumatizada vai levar tempo para enfrentar e superar o próprio trauma. Então, tem várias as sequelas. Acesse o meu artigo que eu publiquei sobre consequências psicológicas dos assédios. Eu publiquei no site da ABO Nacional agora, acho que foi em maio, tá certo? O site é www.abonacional.org.br. Vocês vão encontrar esse artigo que nós publicamos. É uma área que é muito interessante. Se vocês quiserem, acessem o nosso canal no YouTube, Carla Júlia Marcelino com K. Tem um curso em 3 módulos que trabalhamos sobre a questão da dor emocional, superando a dor emocional. Tem cursos meus sobre a questão do adoecimento emocional, os transtornos mentais, enfim. O que eu estou querendo dizer é que existem muitos cursos, muitos profissionais hoje voltados para esse estudo do adoecimento emocional e mental. Então, vamos nos prevenir. Do mesmo jeito que a gente escova os dentes, lava o rosto, toma banho, faz higiene física material, precisamos fazer também a nossa profilaxia mental. E essa profilaxia passa pelo afeto, passa pelo ombro a ombro, uma palavra amiga, uma palavra de compaixão, de compreensão. Eu quero parabenizar o IPA por esse evento, por vocês estarem despertando para essa realidade, tá certo? Nós já fizemos algumas palestras no mês de maio e junho, em alguns órgãos. Enfim, nós estamos nesse trabalho, fiz centenas de palestras sobre assédio moral dentro do Estado. O último ano de trabalho meu na controladoria, eu fiz mais de 100 palestras no Poder Executivo Estadual, porque eu tinha receio que o tema não fosse internalizado culturalmente, ou seja, a prevenção e combate aos assédios. O cenário hoje é totalmente diferente, graças a Deus. Então, a gente tem o direito de ser feliz, de viver um clima organizacional sadio, as pessoas se elogiando, as pessoas se reconhecendo, se motivando, um olhar amigo. Não somos obrigados a gostar de ninguém, mas tratar bem as pessoas, sim, com o respeito que elas merecem. Não é assim, pessoal? Pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada.